trazer uma palavra para o seu coração. Nós vamos dar continuidade à nossa série do Pai Nosso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre constância e sustento. E por que nós vamos falar sobre essas duas coisas? Bem, porque Jesus disse no versículo 11 de Mateus 6, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso já gera uma expectativa de que depois Jesus teria que orar de novo. E nós também vamos falar sobre o sustento, porque tem pessoas que, por não confiarem que Deus é o Deus que sustenta, que Deus é o Deus que provê, deixam de viver bênçãos, deixam de se entregar para o ministério do jeito que Deus está pedindo, e cada um sabe aquilo que Deus está pedindo. Que deixa de viver um casamento no tempo que o Senhor deseja, porque não confia, porque está esperando ter tudo para poder ir para frente. Existem pessoas que são dominadas pela ansiedade de ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque não entenderam aquilo que está escrito em uma das cartas de Pedro. Ei, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E a gente já vai falar sobre essas coisas. Tiago 5,13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Sabe o que Tiago está falando aqui? Não tem dia mau para estar com o Senhor. Tiago está falando aqui, mesmo que seja um contexto de sofrimento, mesmo que seja um contexto de alegria, a gente precisa estar se relacionando com Deus constantemente. Sabe, tem uma parte na Bíblia que o Senhor está falando com o povo assim: galera, eu tentei ajuntar vocês como a galinha faz, com os seus filhotes, com os seus pintinhos. E o que a galinha faz? A galinha pega todos eles assim, deixa juntinho e sobe neles. Ela tá, tipo assim, coladinha neles. Deus, ele quer ter intimidade com Deus. E pela oração a gente alcança a intimidade com Deus. Pela oração, pela entrega, a gente cresce em conhecimento de Deus. Deus, ele deseja que a gente conheça todas as dimensões do seu amor. Mas para que a gente conheça, a gente precisa andar perto dele. Para a gente conhecer alguém, a gente precisa caminhar junto. Mais do que declarar o sustento diário de Deus sobre nós, Jesus, ele estava declarando que é importante, que a gente precisa orar diariamente, que a gente precisa se relacionar com Deus diariamente. E agora nós vamos falar sobre sustento, porque o que Jesus pediu ali, naquele versículo 11 de Mateus 6, era pão. Existem pessoas que não se entregam para o ministério e, nem todo mundo foi chamado para um ministério integral, mas existem aqueles que foram e não se entregam dessa forma, porque acham que vai passar dificuldade, porque tem medo de, caramba, como é que vão ficar os meus filhos? Irmão, olha só, preste atenção, se foi Deus que te chamou, é Deus que vai te sustentar. Isso serve para qualquer área da vida. Se foi Deus que chamou, Deus garante o sustento. Se foi Deus que chamou. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem é fiel? É Deus. Quem fez a promessa foi Deus. Então quem vai cumprir a promessa de Deus não somos nós. É Deus que vai cumprir. É Deus que se responsabiliza por cumprir suas promessas. Lógico que isso não anula a nossa responsabilidade de corresponder, de andar no propósito, de caminhar na direção, de fazer a nossa parte. Mas às vezes a gente fica ansioso porque não confia que Deus vai cumprir a parte dele. Irmão, se você cumprir a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Sabe, aquele que começou a boa obra é fiel, é capaz de completar até o dia do Senhor Jesus. Deus, ele vai cumprir a obra que ele começou. Deus, ele opera em nós tanto o querer como o realizar. A gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas. Eu falei um pouquinho que a gente ia falar sobre casamento, né? Eu não tô falando que é pra você ser irresponsável. Na verdade, a Bíblia ensina que antes da gente construir algo, a gente tem que ter um planejamento. E entenda uma coisa, sabe? O livro mais importante que a gente tem que estudar é a Bíblia. E a Bíblia fala que se você buscar em primeiro lugar, que se a sua preocupação maior for o reino e for a justiça, o Senhor que vai te dar aquilo que você precisa. O Senhor que vai te dar o pão que você precisa. O Senhor que vai te dar as vestes que você precisa. Deus, ele sabe da sua necessidade. Então, se você é uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e se casa com uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, os dois estão debaixo da promessa e da bênção de Deus que fala, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou falando para você ser responsável, mas é que é muito difícil a pessoa esperar já ter tudo pronto, para depois desfrutar dessa bênção, que é essa aliança maravilhosa que foi o Senhor que criou. Desse espelho que Deus fez, sabe? Para manifestar aqui na terra
A realidade é que Ele quer que aconteça na união entre a igreja e Cristo. De todas as alianças que Deus poderia escolher, Ele escolheu o casamento. Por isso que casamento é uma bênção. Isso exige uma posição da nossa parte. De verdade, preste atenção nisso. Se você caminha em santidade, em oração, em entrega, em jejum, se você caminha aí debaixo dos princípios, Deus Ele vai mover os céus a favor de você. Deus vai dar o pão que é necessário, vai dar a provisão de que vocês precisam, sabe? Se você caminhar junto com Deus, Deus Ele vai caminhar junto com você, inclusive dentro do casamento. E às vezes o que acontece é uma conta que tem para pagar. É alguma coisa de que a gente precisa e a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente não consegue dormir em paz porque acha que vai ficar em falta, que o sustento não vai vir. Mano, nos tempos de dificuldade, Deus mandou corvos alimentarem Elias. Mano, aqui em casa mesmo, o tempo que eu nasci foi completamente diferente do tempo que a minha irmã nasceu. E quando eu nasci, Deus sustentou. A gente até brinca, né? Que eu nasci no tempo das vacas magras, né? Sabe, muita gente nasceu no tempo das vacas magras, muita gente já passou por esse período. Mas entenda uma coisa, quando Deus está do seu lado, Ele cuida de você. Na história da minha família, a gente viu o Senhor abrindo as portas, a gente viu o Senhor provendo. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Se você está precisando, declare em nome de Jesus que Deus vai prover tudo aquilo que você precisa. Emocional, físico, espiritual. Se Deus não fosse dar o pão que a gente precisasse, Jesus não ia declarar: dá-nos hoje esse pão que a gente precisa. E se não fosse importante orar sobre isso, Jesus também não teria orado. Se você ler Filipenses, você vai ver que a paz que excede todo entendimento, na verdade, é a consequência de uma vida de oração. E eu vou fechar esse vídeo apenas com uma frase. Com uma frase, eu só quero que você guarde isso no seu coração. Se você caminha do lado de Deus, Deus caminha do seu lado. E na real é isso. Um grande beijo e um abraço.